Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ana Intimista. Meu nome é Ana Lima e hoje a gente vai conversar sobre uma biografia da primeira dama da cultura no Brasil, Fernanda Montenegro. Ler esse livro de memórias de Fernanda Montenegro fez eu ter muitas emoções, diversas. Despertou em mim sensações que eu só tinha em criança, sabe? Era como se eu estivesse olhando um grande flashback da vida. Concordo com algumas opiniões que afirmam que parece uma conversa que você tem com a sua avó. É muito lindo, sabe? Eu li esse livro com a voz de Fernanda Montenegro e eu acho que ela é tão espetacular, foi tão espetacular em palco, na televisão, como deve ser na vida familiar, real, que ler Fernanda não tem nenhum outro nome que não seja um grande espetáculo. Eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que o que eu vou falar aqui não vai ser uma opinião imparcial, porque eu sou uma pessoa que sou extremamente admiradora de Fernanda. É muito difícil você dar uma opinião de uma obra que você gosta tanto, mas quando você ainda está muito quente sobre uma leitura, é natural que você pare, respire e depois veja como é que reverberar essa leitura durante alguns dias em você. E assim que eu faço com leituras como essa da Fernanda, em que eu fico muito emotiva, em que eu não consigo fazer um pensamento linear. Peço de antemão desculpas se não fizer tanto sentido nessa resenha. Mesmo depois de algum tempo de ter lido, acho que hoje faz umas 2 semanas que eu li para ver se eu consigo trazer para vocês uma opinião mais fechada, né, sobre Fernanda. Mesmo assim, eu não sei se eu vou conseguir. E ela me trouxe algumas lembranças de infância, memória afetiva sobre ela é muito grande. Sou da década de 83, eu já vim ao mundo tendo o privilégio de ver Fernanda Montenegro atuar. A minha memória afetiva tem Fernanda em N novelas na TV. Nunca tive a oportunidade de ver Fernanda no teatro. Deve ser tão maior do que ela dentro da TV. Fernanda foi indicada ao Oscar e já foi indicada a diversos prêmios, mas eu acho que o que foi um boom, né, que o mundo conheceu um pouco do que é Fernanda Montenegro num filme Central do Brasil, onde ela foi indicada, que no YouTube você vê uma entrevista dela para alguém lá nos Estados Unidos, onde ela não tem um inglês tão fluente assim, né? Sai ali por cima, consegue lidar bem com aquela situação. E você vai ver nesse livro, prólogo, ato e epílogo, a visão, todos os momentos da vida de Fernanda Montenegro e até antes dela nascer, com seus familiares se refugiando no Brasil por conta da guerra, uma parte italiana, outra parte portugueses, vendo todo aquele sofrimento que eles falaram para ela e ela tá repassando esse livro para os seus netos. Eu não acho que esse livro seja um livro que só vai causar impacto em quem, óbvio que pode ter um impacto ainda maior em quem tem um ofício de ator ou atriz, mas para mim, que sou uma leiga no assunto, teve um impacto grande, porque eu me emocionei com essa leitura, eu me emocionei com a história de vida da Fernanda. Mostra diversas vezes dentro dessa leitura o quão profissional ela é, com a vocação de ser atriz é maior do que ela. Nos dá uma visão de que quando a gente escolhe um ofício profissional, a gente tem que escolher não só porque a gente visa dinheiro. Eu consigo entender essa paixão que a Fernanda tem por atuar, por mostrar para o mundo uma visão diferente, para a grande massa, esse poder que ela tem de conseguir colocar num palco e de entreter uma multidão, mas também meio shakespeariano, sabe, da coisa. Óbvio que aqui a Fernanda, como é um livro de memórias, ela vai dar um posicionamento político muito claro aqui. Então, se você for ler esse livro com visões políticas muito convictas, você vai se decepcionar, porque ela não diz assim ao pé da letra, mas nos pormenores você percebe, né, o posicionamento dela. E isso não teve dificuldade para mim, porque para mim, talvez eu compartilhe um pouco dos pensamentos de Fernanda Montenegro em relação à cultura, em relação a que as pessoas têm que sim ter uma abertura maior a conhecimento e que às vezes elas só vão ter e entender qualquer determinado tipo de coisa, o público, nesses momentos de cultura. Então uma cultura traz uma abertura ao conhecimento que a grande massa talvez não tivesse um estímulo se não fosse feito assim. Esse é um pensamento meu. Não sei se Fernanda compactua total com isso. Primeiro a gente conhece o prólogo, que fala sobre a vida difícil que a família dela teve aqui, saindo da guerra, deixando para trás todo
mundo e como foi que eles foram recebidos aqui, como esse senso de família, de grupo, tiveram até depois da vida deles. Ela conta um lado da família paterna e também um lado da família materna e aí você pode ver traço de como a família realmente influi na tua vida, querendo ou não, o mecanismo da família vai te direcionando às vezes, né? E como você ter pais que acolhem, pais que estão do teu lado também tem uma total importância na tua vida no futuro. Depois a gente vai pro ato que eu acho que é o maior, é o meio do livro quase que inteiro, onde a Fernanda vai contando toda a vida dela como profissional, como ela tinha dificuldade e aí nessa parte específica do ato, são coisas tão importantes, eu acho, que esse livro deveria ser entregue aos alunos na escola, porque são momentos históricos em que a Fernanda esteve lá presente, praticamente que atuante, querendo ou não, quando estava crescendo a cultura antes da televisão, na era Vargas. Eu tinha uma noção, mesmo eu sendo brasileira, morando naquele país, de que as coisas não eram tão esclarecidas. Quando você lê essa parte que se intitula Ato, você começa a ter, agora eu tô entendendo aquele fato que eu não consegui compreender como é que chegava. Acontece essas coisas comigo, não sei com vocês, mas comigo geralmente acontece esse tipo de coisa, de eu não perceber o fio da meada e eu precisar de uma outra pessoa para poder fazer aquele link. Ler Fernanda foi um divisor de águas para mim. Minha admiração meio que duplicou depois disso. Não é qualquer pessoa que chega aos 90 anos lúcida. Eu digo 90 anos porque eu tô arredondando, porque ela deve ter mais na altura que eu tô gravando. E chegar a essa data de vida lúcida não é para qualquer um. Não tem como não dizer que não foi importante para a cultura tanto teatral como televisiva do Brasil. Ela tem uma imensa importância. No ato, ela vai citando outros nomes, né, que eu também comecei a relembrar, porque eu lembro da minha infância, que eu lembro só das novelas, então não sabia que essas pessoas tinham essa importância toda, né? E no livro ela vai deixando claro o nome dessas pessoas, relembrando. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o fato do relacionamento dela com o marido. Foi uma parceria que durou quase que a vida toda deles, né? E mesmo com todos os problemas, o nascimento dos filhos, como ela lidou com tudo isso. É óbvio que a gente percebe que tem muita coisa ainda ali, né, nas entrelinhas, mas que ela pegou só essas partes e enxugou e colocou ali pra gente ter uma noção. O epílogo eu chorei muito, assim, eu achei muito lindo. Você ver as fotos de tudo que ela... É mesmo você olhar pra trás e saber, nossa, eu vivi realmente uma vida linda. Aconteceu isso na minha vida, mas eu não passei pela vida como um mero espectador dessa vida. Eu fui um protagonista da minha vida. E ela pode dizer isso claramente, porque ela teve em vários momentos históricos do Brasil. Ela foi quase ministra da cultura. Você vê a importância dela até dentro da política, que eu não tinha essa visão dela nisso. Eu sempre pensei na Fernanda como uma atriz e uma boa atriz. Minhas considerações com esse livro. Eu acho que eu já deixei bem claro que eu amei esse livro. Foi um livro 5 estrelas. É por isso que eu gosto de biografias. Eu acho que todo mundo deveria ler, sim. Eu sei que autobiografia é um pouco tendencioso para algumas pessoas, porque é a pessoa falando de si, né, da sua vida. Mas como ela gostou de colocar memórias, né, são memórias. E eu acho que você vê o ponto de vista daquela pessoa, o tom. É tanto que quando eu li, eu fiz até um IGTV lá no Instagram, que eu faço sempre que eu tô lendo biografias. Eu gosto de fazer diários de leitura a quente, e eu falo que é mesmo uma sensação de que você sai de lá com uma profissional grande, que te ensinou bastante, merece, sabe? Merece todo esse respeito que ela adquiriu durante todos esses anos. Mas aí você para e pensa assim, que Fernanda Montenegro é uma profissional, nos inspira a ser um bom profissional. Ela, durante toda a trajetória que eu li nesse livro, isso também é um fato que você pode observar na vida dela, ela pegou todas as oportunidades, mesmo sendo dificuldades, que ela passou e transformou isso tudo em oportunidades. E eu acho que isso molda um bom profissional e um ser humano também. Durante toda a leitura, a preocupação dela com o social, né? Com as outras pessoas, o doar dela, às vezes deixando de estar com a família e seguindo aquela paixão enorme que ela tem pela interpretação. Além de que Fernanda é uma leitora ávida, né? Durante o livro a gente vai vendo ela se
citando alguns livros que eu fiquei muito feliz porque eu já li alguns e saber que eu tenho os mesmos gostos que ela me deixou assim um pouco envaidecida. Eu indico esse livro para você que é brasileiro. Acho que todo brasileiro deveria ler esse livro e se sentir orgulhoso, sabe, de ter uma obra tão linda quanto essa. Infelizmente, eu não tenho ela em físico, eu li ali em book. Quando eu fui ver algumas opiniões sobre esse livro, eu vi que as pessoas num livro tinham as fotos, então eu fiquei com medo de não ter. Fiquei muito feliz de ver que tinha. Foi uma leitura 5 estrelas. Eu gosto muito de ler biografias e autobiografias, é um dos gêneros que realmente permeiam. E eu acho que esse foi, se eu não me engano, foi a minha primeira biografia do ano, então daí check, né? Eu tenho outras biografias também para ler esse ano, mas eu tô muito feliz de ter começado e lido a biografia de uma mulher tão maravilhosa quanto Fernanda Montenegro. E agradeço a ela por esse livro tão lindo, tão puro, tão poético, porque é Fernanda, né? O livro é tão ela, que eu li o livro escutando uma voz de Fernanda e, nossa, eu fico emocionada. O livro é mesmo uma novela das 9. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, diz aqui se você já leu e o que você pensa sobre esse livro. Não se esquece que aqui tem vídeo de sprint de leitura, sempre aos sábados, às 5 horas aqui em Portugal e às 14 no Brasil. E agora estamos fazendo também sprint de leitura às quartas-feiras, às 19 horas. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.